Eu, que convivo com muitos advogados a minha vida profissional inteira, muitos daqueles até que durante, por exemplo, a Lava Jato, né, tinham um grupo, né, de apoio, com penetração na mídia, com todo o ferramental das OABs para atuar. Hoje, vários desses advogados que atuaram lá atrás, como advogados que são, naturalmente, alguns deles atuam hoje, por exemplo, na defesa de pessoas que estão sendo perseguidas aí pelo sistema judicial. Então, ex-assessores, ex-secretários, ex-ministros do governo anterior, temos aí os advogados também de réus do 8 de janeiro, e eu ouço muito esses advogados reclamando, falando assim, olha, é engraçado, né? Se lá atrás o pessoal vinha a público, muitas vezes até ministros e tal, vinham a público falar da legalidade, que era preciso defender a legalidade contra os abusos do judiciário, etc. e tal, hoje essas pessoas estão caladas, porque parece que esses abusos eles são convenientes. Então eu quero te perguntar, o Scaff, o Marcílio, eu já conheço a opinião dele, mas eu quero que ele naturalmente também contribua, mas eu quero te perguntar onde é que foram parar os legalistas? Ou eles são apenas legalistas de ocasião? Obrigado, Dantas, pela pergunta. Veja só, nós temos representantes da advocacia. Nós temos o presidente de um conselho federal, que é eleito indiretamente, que eu acho que essa é a maior vergonha da advocacia nacional. Inclusive, o projeto de lei 1123/22 é da minha autoria, cuja relatora é a Bia Kicis, a deputada Bia Kicis. Eleição, não existe escolha democrática para o presidente do Conselho Federal. O que o Conselho Federal faz, Dantas? Nós estamos há 36 anos sem lei complementar do artigo 133 da advocacia. Todos os demais operadores do direito têm a lei orgânica deles, têm a lei complementar. E quando você diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, que seus atos e manifestações são invioláveis, eu te pergunto, quem é que respeita isso? O presidente do Conselho Federal faz isso ser respeitado? A presidente aqui de São Paulo faz isso ser respeitado? Não faz. O advogado está com medo de entrar no fórum. O juiz não atende advogado, o juiz acha que é melhor que advogado. Se você não tiver uma liderança que exija o normal, e que leve essa classe poderosíssima ao estado da normalidade, nós vamos ficar nesse submundo da humilhação. Porque o judiciário, o Ministério Público, eles recebem o salário deles dia 5. Eles não estão nem aí para nós. Eles estão discutindo honorários que são de lei. Como é que pode juiz ficar discutindo honorário que está no contrato de honorários e que é de lei? Não pode. Essas coisas a gente vai precisar dialogar muito com o judiciário. Muito, muito. Porque a gente não muda a decisão pirotécnica. Advogado não muda a decisão teratológica. Mas ele tem que conversar com o judiciário. O presidente da OAB daqui de São Paulo, a partir do ano que vem, vencendo as eleições, nós vamos dialogar com o presidente do Tribunal de Justiça e dos demais operadores do direito, e nós vamos transformar a advocacia paulista num patamar que ela merece, de respeito, de dignidade, de normalidade e de livre exercício da profissão. É só isso que a advocacia quer. A advocacia não quer favor, quer liberdade, respeito e dignidade para exercer sua profissão, porque nós somos a única profissão autônoma e liberal do ordenamento jurídico. André. Pois é, eu acho que esse é um ponto que a gente falou antes, né, do confronto, né, e não da aliança com o poder, né, do enfrentamento necessário. Eu acho que você falou, Dantas, até que tem gente que defende a OAB. Eu fico pensando que se a OAB exercesse de fato o seu papel, hoje em dia talvez as nossas próprias autoridades teriam fechado a OAB, talvez, porque esse confronto da advocacia, o que os advogados hoje passam em relação à sua forma de se relacionar com o poder é constrangedor. É realmente muito constrangedor hoje você ser advogado no Brasil, né? Qualquer órgão ligado ao judiciário de defesa dos juízes toma medidas efetivas, medidas inclusive de cunho econômico para favorecer os juízes, etc. E os nossos órgãos de classe da advocacia tomam decisões contra a advocacia, contra os advogados, né? Em favor do poder, em aliança com o poder. Então esse é um ponto que eu realmente não sei como devolver esse gênio aí para a lâmpada, né? Mas eu lanço a pergunta de como isso pode ser feito de forma concreta, para além de eleições diretas, ou para além, enfim, dessa parte estrutural. Muito bem, assumido o poder, né? Assumido o poder, como fazer
Essa é a pergunta que eu lanço aos dois candidatos. Como fazer com que a OAB se torne um órgão distante do poder, até mesmo em confronto com o poder, para os advogados que hoje são recorrentemente humilhados pelo exercício da sua advocacia, quando se contatam com juízes, quando se contatam com a burocracia estatal e etc. A gente sabe como o país funciona para não funcionar, funciona de forma disfuncional. O país, ele é um país absolutamente soterrado por burocracias e por um exercício de poder em que as pessoas são mais importantes que as instituições. Doutor, aqui quem manda sou eu. Quem já não escutou isso? Doutor, é assim que eu penso, independente de qualquer jurisprudência, e aí por diante. Como fazer, de fato, de forma concreta, propostas sólidas para que a OAB esteja distante do poder, não apenas próxima dos advogados. Hoje em dia, no Brasil, estar próximo dos advogados significa estar em confronto com o poder. Esse é o ponto. Como a OAB será, ou as pessoas que assumem a OAB, será que estarão dispostas a se aproximar dos advogados, mesmo que isso custe um afastamento do poder e um confronto até mesmo com quem exerce o poder hoje no país, sobretudo do ponto de vista do judiciário? Há uma possibilidade de que propostas concretas nesse sentido sejam feitas ou apresentadas? Pode responder, Scaff. Na sequência eu passo para o Everardo aqui para a Ruth. Obrigado, Marsiglia, pela pergunta. Marsiglia, o que faz falta na sua narrativa é liderança e independência. É isso que você quer. Sabe por que a OAB hoje não é independente e ela é subserviente? Porque não tem liderança. Quem foi eleito nas seccionais estaduais, principalmente aqui em São Paulo, não confrontam o normal, não tem postura. O que a gente precisa é mudar essa postura. O que você quer é postura de advogado. Você quer postura de independência, você quer postura com coragem, você quer liderança para conduzir uma classe à independência. O advogado, ele está em todas as questões privadas e públicas. Não há justiça sem advogado em todo e qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial. Isso está na Constituição. O problema é que a postura dos dirigentes enfraqueceu a classe. A postura subserviente se aproximou de um partido político X ou Y. Peraí, a OAB foi criada para isso? A OAB é uma instituição profissional. Ela não é um puxadinho de partido político, jamais poderá ser. O presidente da OAB, ele é suprapartidário. Ele tem que tratar todos com igualdade, ele tem que conversar com qualquer pessoa que esteja no poder, sempre fazendo política para a advocacia. Agora, se a OAB for chamada para opinar em temas nacionais, desde que eles sejam constitucionais, eu acho que é perfeito, eu estou dentro. Agora, opinar em questões políticas, em questões ideológicas, não foi para isso que a OAB foi criada. A OAB foi criada para servir o advogado, para proteger o advogado, para defender o advogado. E é isso que o Marsiglia quer. Na verdade, Marsiglia, você quer mudança de postura. Você está vendo que não existe postura, não existe independência, não existe liderança, não existe coragem. É por isso que nós chegamos nesse estado. Quando você não tem um líder, todos os seus liderados são enfraquecidos. E é isso que a advocacia está hoje. Desprestigiada, enfraquecida, humilhada. E o pior, Dantas, a advocacia está empobrecida. O advogado não ganha dinheiro para se sustentar. Esse é o grande problema que a gente precisa reverter com a abertura do mercado de trabalho e constatando, através de lei, que atos jurídicos são privativos da advocacia. Corretor de imóvel é corretor de imóvel, contador é contador, químico é químico, mestre de obra é mestre de obra, administrador de empresa é administrador de empresa. Ato jurídico sem a presença de advogado na minha gestão está nulo e nós vamos entrar com medidas ou pelo diálogo ou medida judicial. Veraldo, quer responder? Quero responder sim. O que você está perguntando, Marsiglia, é o que é que nós vamos fazer objetivamente. Eu, na minha fala anterior, já tinha respondido isso, mas eu vou agora reafirmar. Nós vamos fazer com que a lei seja cumprida. Se o advogado vai lá e tem sua prerrogativa desrespeitada, com base na lei eu vou processar aquele violador de prerrogativa. E eles agem de forma quanto mais. 1, 2, 3, 10, 30 violações de prerrogativas e não são responsabilizados pelos atos. A ordem aqui do Distrito Federal vai fazer com que as autoridades aqui sejam responsabilizadas, conforme a lei, por seus atos. Agora, se no diálogo fluir e eles refluírem em relação à violação de prerrogativas, está tudo muito bem. Se eles continuarem insistindo nessa sanha, nessa saga de desmoralizar advogado, de descumprir a lei, de não olhar para a sociedade, achando que eles são a própria lei, como já disse um rei francês, e eles não são, ele lá disse em relação ao Estado, aqui o judiciário diz em relação à lei, nós vamos efetivamente processar. Agora, óbvio que a ordem tem que ser isso mesmo que o Scaff disse, suprapartidária. Conversar com todo mundo. É você dialogar na política, mas não fazer parte da política. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, é a coisa mais engraçada que tem. Um candidato da situação, ele é candidato do Supremo Tribunal Federal.
porque tem ligações familiares com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. A sócia cunhada de Flávio Dino. A esposa dele é do Ministério Público Federal. Outro candidato é o candidato do governador do Distrito Federal. Ou seja, todos enfronhados na política. Todos enfronhados. Uma terceira candidata, ela era da situação até 15 minutos atrás. Como foi preterida para ser candidata a presidente aqui no Distrito Federal, ela primeiro foi para um grupo. Aí depois não deu certo nesse grupo. Aí agora está montando um grupo. Mas deixa que ela é realmente intimamente ligada ao presidente do Conselho Federal, ao OAB Federal. Então, e a última, que disputa conosco, ninguém sabe exatamente o que é que ela quer do pleito. A nossa proposta é clara, é objetiva. Nós vamos sim fazer com que as prerrogativas sejam respeitadas, que a lei volte a ser observada, e eu quero ter o melhor relacionamento com essas autoridades. Esse é o desejo do nosso coração. Mas eu digo, eu conto um exemplo muito até pueril. Quem dera a nossa advocacia fosse unida como os motoboys são. Os motoboys resolvem os problemas dele pela união. Nós somos 1,5 milhão de advogados, cada um se defendendo por si. Precisamos sim unir nossa classe e fazer o enfrentamento que for necessário, se ele for necessário.